Então, na aula passada, a gente viu que a maior fonte de ineficiência em parsers top-down surge da necessidade de fazer backtracking. Então, seria interessante a gente ter alguma forma de evitar esta necessidade. Então, evitar fazer backtracking. E é isso que a gente quer com os chamados parsers preditivos. Para que um parser seja preditivo, a gente precisa justamente, assim, o que a gente quer alcançar é evitar a necessidade de fazer backtracking. Para isso, a gente precisa que, na medida que a gente vai lendo tokens, esses tokens sempre nos ajudam a decidir qual produção aplicar, ou seja, eles fornecem informação suficiente para a gente tomar a decisão de que produção a gente vai aplicar. Então, no exemplo do vídeo anterior, a gente até tinha lá a entrada como um todo, e olhando para a entrada como um todo a gente conseguia determinar que opa, a gente deveria ter tomado a outra produção e não aquela e tal, mas normalmente um analisador sintático, um parser, ele vai consumir tokens um a um. Então cada token deve ter informação suficiente para que a gente escolha qual produção a gente deve aplicar quando a gente tiver um símbolo não terminal a ser resolvido. Então isso significa que muitas vezes o que a gente vai precisar fazer é transformar uma gramática para que a gente acomode, né, e para que a gente atenda a estes requisitos, né, que vão, né, levar a parsers preditivos. Um dos problemas normalmente associados aí à estrutura da gramática é a questão da recursão à esquerda. Certo? A recursão à esquerda, dependendo da forma como se implementa o parser, pode inclusive levar a loops infinitos, certo? Mas a questão geral é que, né, uma gramática ela tem recursão à esquerda quando, pelo exemplo que a gente acabou de usar no último vídeo, certo? A gente tem aí um não terminal, né, que leva a uma produção iniciada com o mesmo não terminal. A gente tem aí a regra do A maiúsculo, certo? Justamente levando em A maiúsculo BC, certo? Então, para a gente poder ter um parser preditivo, ou seja, na hora que aparecer um B, eu saber com certeza se eu devo escolher uma produção ou outra, né, do jeito que está aí com recursão à esquerda, a gente também não consegue tomar essa decisão. Então, o que é necessário é reescrever a gramática para eliminar a recursão à esquerda. Isso pode ser feito diretamente, né? Então eu estou mostrando já o resultado final aí dessa gramática reescrita, né? Então no fim das contas o que a gente tem aí associado com o A maiúsculo, eu sempre vou ter B alguma coisa, né? Ou é B sozinho, certo? E aí você vê que a produção do A maiúsculo é B e um novo símbolo não terminal, K maiúsculo, e esse K pode ser uma sequência de BCs, né, ou a palavra vazia, né, o que permite justamente a gente ter aí a recursão, né, nesse caso aí transformada para uma recursão à direita, né, tail recursion, né, no caso da regra para o símbolo não terminal K. Então a forma que a gente faz aí essa reescrita é justamente, né, dado uma regra que tem recursão à esquerda, a gente tem aí esse A, né, em uma das produções a gente tem a recursão à esquerda, aí começando também com A, e aí você pode assumir que esse alfa e beta aqui estão aqui somente como placeholders. Não interessa tanto se são outros terminais, não é literalmente o terminal alfa ou o terminal beta. A gente só está querendo dizer, ó, começa com a recursão à esquerda e tem alguma coisa depois, e a outra produção é alguma outra coisa que a gente está denominando de beta. No fim das contas, perceba que essa recursão ela encerra quando aparece, quando a gente escolhe a regra do beta. Então, no fim das contas, o que essa regra aí do A maiúsculo permite é a gente ter beta, alfa, 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 alfa. Então a gente reescreve essa regra para, né, a regra A agora é beta alguma coisa, né, e o que é esse alguma coisa? Pode ser uma sequência de alfas arbitrários aí, certo? Ou a palavra vazia. Então isso já acomoda a escolha original somente beta, então beta R, onde R gera a palavra vazia, já me permite derivar a palavra beta, e beta, alfa, 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 a gente fica repetindo aí as regras alfa R até que, né, a gente alcança a quantidade de alfas desejado, e, né, isso vai, né, gerar a palavra vazia na última derivação do R. Uma outra gramática aqui, só para a gente visualizar um outro exemplo em que a gente tem mais de uma recursão à esquerda associada no mesmo símbolo não terminal. Mais uma vez, certo? Né, o que é que a gente tem aqui? O A,
né, tem duas recursões à esquerda e ele vai iniciar com BD ou com a cadeia vazia. Então o que a gente faz? A gente introduz novamente um símbolo não terminal, nesse caso a gente chamou de alfa linha, e a gente vai dizer, olha, vai ser BD A linha ou palavra vazia A linha, que é o equivalente a linha. E o que seria esse A linha? É justamente, né, o que está à direita lá da recursão à esquerda. Então C alguma coisa ou AD alguma coisa. E aí a terceira possibilidade é a cadeia vazia. Então isso, né, é a forma da gente remover recursão à esquerda, né, diretamente. Às vezes a recursão pode ser indireta, né, então você vai ter que reescrever a gramática para transformar a recursão à esquerda em direta e aplicar essa técnica que a gente acabou de ver. Um outro problema que também, né, faz com que a gente não tenha um parser preditivo é o problema da fatoração, né? Na verdade não é um problema, a fatoração à esquerda é a técnica que a gente justamente aplica para remover esse problema. Então, né, o que é que acontece? Em alguns casos, certo? A gente vai ter uma gramática que tem duas regras iniciadas com o mesmo token. Então, para dar um exemplo logo diretamente, certo? Está aqui, né, uma gramática em que a gente tem duas regras para um statement, né? Então eu tenho um statement, pode ser um if com else ou um if sem else, né? E pode ser alguma outra coisa. Tá? Então, uma gramática super simples aqui, né? Lógico que a gente não está introduzindo aí o que é o ESP, certo? Está omitindo, né, o que seria a regra do ESP, porque a gente está focando aqui só nos statements, né? Qual que é o problema aqui? Né? Se me vem um if, mesmo essa gramática não tendo recursão à esquerda, que já seria um problema, certo? Mas se aparece o token if e eu tenho que derivar o símbolo não terminal statement, eu não tenho informação suficiente para saber se esse é um if com else ou um if sem else. Tá? Então, como é que a gente normalmente trata isso? Eu vou reescrever essa gramática aqui, né, só para ficar conciso, né, como IETS, então if expression then statement, certo? E aí o segundo é if expression then statement else statement. Aí a gente tinha aquele order que foi reescrito aí para A, né? E aí a gente até introduziu o que é que seria esse E aí. A gente está só considerando que vai ser uma expressão booleana aí, a gente denominou B. Tá? Então a gente não tem recursão à esquerda novamente, mas só recebendo um token de if, aí representado como I, a gente não sabe que regra tomar. Então a ideia aqui é adiar a decisão. Uma forma de aplicar a fatoração à esquerda é adiar essa decisão, certo? Então a gente vai dizer, olha, né, eu vou pegar todo o prefixo em comum entre essas duas produções de S e vou introduzir um novo não terminal S', e aí esse não terminal ele tem justamente, né, a parte do else ou a parte do vazio. Isso remove a fatoração à esquerda, mas nós ainda temos um problema, que é justamente a terceira parte, né, o terceiro problema que muitas vezes gera dificuldades para parsers preditivos, que é a questão da ambiguidade. A gente removeu a fatoração à esquerda, mas essa gramática ela ainda é ambígua, ela gera o dangling else. Isso a gente vai discutir na nossa aula síncrona, certo? Eu vou explicar o porquê, certo? Mas o que seria ambiguidade em gramáticas para quem não passou ainda por informática teórica ou estudou algum curso de teoria de linguagens formais e autômatos. Uma gramática ela é dita ambígua quando, dado uma mesma palavra, ou seja, uma mesma entrada, a gente tem diferentes árvores sintáticas, diferentes parse trees. Qual que é o problema de se ter diferentes parse trees? É que a gente pode interpretar a entrada dependendo da estrutura dessa parse tree. Professor, não estou entendendo ainda. Vamos ver o exemplo. A gente tem aqui novamente aquela gramática de expressões aritméticas, operações de soma e subtração envolvendo apenas dígitos, tá bom? A única diferença da gramática que a gente já tinha visto antes é que a gente tinha um símbolo não terminal a mais, que era digit. Aqui está tudo inline, né? ESP é uma expressão de soma, uma expressão de subtração ou é um dígito entre 0 e 9. Ok? Então, lendo, né, essa entrada agora, 9 menos 5 mais 2, a gente pode assumir que, né, isso é uma expressão de subtração de 9 menos alguma expressão, e aí nesse caso é a expressão de soma, 5 mais 2, ou a gente pode entender que isso é uma expressão de soma, onde o lado esquerdo é 9 menos 5 e o lado direito é 2. Então,
com essa gramática, do jeito que ela está aí, a gente consegue para a mesma entrada, então a gente não mudou a entrada, a gente produz diferentes árvores, e o problema com essa ambiguidade é que se a gente for avaliar as expressões, a gente vai ter resultados diferentes. A árvore da esquerda, ela é justamente 9 menos 5, 4, mais 2, 6, que é diferente da árvore da direita, que é 9 menos o resultado de 5 mais 2, que é 7, 9 menos 7, 2. Então a gente tem interpretações distintas, certo? Para, né, a mesma entrada. Isso não é desejável. A gente gostaria, né, justamente de ter uma única parse tree, afinal a gente não quer uma interpretação não determinística. Ambiguidade não acontece apenas quando a gente tem, né, casos envolvendo recursão à esquerda ou mesmo fatoração à esquerda, que é o próximo exemplo. Então, mesmo que você não tenha recursão à esquerda, você ainda pode ter ambiguidade. Novamente, ambiguidade significa apenas termos duas árvores sintáticas construídas a partir de uma gramática com a mesma palavra como entrada. Então aqui a gente não tem recursão à esquerda, a gente tem uma fatoração à esquerda indireta, de certa forma, então não é diretamente na mesma regra, mas perceba o problema aqui, ó. Se aparece uma letra A, eu não sei se eu vou escolher o A minúsculo, A maiúsculo ou a regra BA, certo? Dado o símbolo inicial S. Então, com essa entrada aí AA, eu tanto consigo construir a árvore, né, que usa a primeira produção, como eu consigo construir a árvore que usa a segunda produção. Então, a ambiguidade nem sempre vai ser fácil de identificar, como é o caso da recursão à esquerda ou de fatoração à esquerda, que a gente bate o olho e já pode, né, claramente identificar, mas ferramentas que auxiliam no processo de construção de gramáticas e geradores de analisadores sintáticos ajudam a gente muitas vezes a encontrar ambiguidades, certo? E vão auxiliar nessa tarefa. E aí, né, dado que a gente conseguiu ajustar essa gramática para justamente evitar a necessidade de fazer backtracking, a gente vai ver agora, né, uma das formas de construir parsers, né? A primeira forma, manualmente, né, a gente vai construir um parser usando a técnica de recursive descent, e depois a gente vai ver, né, parsers dirigidos por tabela usando a técnica, né, de LL1 parsing table.